O sol escaldante estava baixo no céu enquanto Antônio enxugava o suor da testa, as mãos calejadas de anos de trabalho sob o calor implacável do sertão. Com apenas 12 anos, ele já havia assumido as responsabilidades de um homem, seus ombros suportando o peso da sobrevivência de sua família. Seu pai, José, sempre foi um homem quieto e forte, mas Antônio podia ver o cansaço crescente em seus olhos. Sua família lutou contra a terra por anos, lutando contra secas, fome e o desespero que vinha com cada colheita perdida. No entanto, José e Maria de alguma forma mantiveram todos eles vivos, e Antônio sabia que agora era sua vez de ajudar a carregar o fardo. O mais velho dos 9 filhos sobreviventes, Antônio sentia a pressão silenciosa que vinha por ser o primogênito. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele se levantava silenciosamente, ajudando seu pai a cuidar do solo seco e inflexível, sabendo muito bem que nada cresceria. A chuva não vinha há meses, e os animais, antes uma pequena fonte de orgulho para sua família, há muito tempo morreram de fome. Não havia mais comida, e a água que eles coletavam do poço distante havia se tornado salobra e salgada. No entanto, Antônio continuou, sua determinação endurecendo a cada dia que passava. Os irmãos mais novos de Antônio olhavam para ele com admiração e expectativa. Helena, a segunda mais velha, ajudava a mãe com os mais novos, mas era Antônio quem deveria proteger todos eles. Conforme ele foi crescendo, ele percebeu que seu papel se estendia além dos campos. Era seu trabalho ser forte para seus irmãos e irmãs, ser o pilar em que eles pudessem se apoiar quando as dificuldades de sua vida no sertão se tornassem insuportáveis. E embora ele raramente falasse sobre isso, o peso dessa responsabilidade muitas vezes parecia uma pedra pesada pressionando seu peito. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo de trabalho, Antônio ouviu seus pais conversando em voz baixa. A voz de José, normalmente tão firme e segura, agora estava tingida de preocupação. Não podemos continuar assim, José disse calmamente, esfregando o rosto cansado com as mãos. Não sobrou nada. Os animais se foram, as colheitas fracassaram, e as crianças, não podemos deixá-las morrer de fome. Maria, com a voz suave, mas forte, respondeu: já sobrevivemos a coisas piores, mas talvez seja hora de deixar este lugar. As palavras atingiram Antônio como um golpe no peito. Deixar o sertão, este era o único lar que ele já conhecera, o lugar onde ele havia crescido, onde ele havia lutado lado a lado com seu pai para sobreviver. No entanto, no fundo, Antônio sabia que eles não tinham escolha. A terra os havia derrotado. Se eles ficassem, todos eles murchariam como as plantações em seus campos. Na manhã seguinte, José e Maria reuniram as crianças e contaram a novidade. Eles deixariam o sertão, deixariam para trás a única vida que já conheceram e buscariam um futuro melhor na cidade. O coração de Antônio doía, não só por si, mas por seus pais. Ele podia ver a tristeza em seus olhos, a dor de abandonar a terra que tanto lutaram para domar. Mas não havia outro jeito. Enquanto a família empacotava o pouco que tinha, Antônio fez um voto silencioso para si mesmo. Ele não decepcionaria sua família. Se eles deixassem o sertão, ele garantiria que encontrassem uma vida melhor, não importa o que custasse. A jornada até a cidade foi longa e difícil. A família caminhou por dias sob o sol escaldante, carregando seus escassos pertences nas costas. Antônio ficou perto do pai, ajudando a carregar as cargas mais pesadas enquanto seus irmãos mais novos se arrastavam atrás, com os rostos vermelhos pelo calor e exaustão. Helena caminhou ao lado da mãe, tentando manter os mais novos entretidos com histórias, mas nem mesmo suas palavras conseguiram levantar o clima pesado que se instalou na família. Quando finalmente chegaram aos arredores da cidade, Antônio sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. A cidade não era nada parecida com o sertão. As ruas estavam lotadas de pessoas e o ar estava pesado com o cheiro de comida cozinhando em pequenas barracas de mercado, comida que fez o estômago vazio de Antônio roncar de fome. Mas,
À medida que caminhavam mais para dentro da cidade, Antônio viu outro lado dela. As ruas ficaram mais estreitas, mais sujas, e os prédios pareciam não ter sido tocados há anos. As pessoas sentavam-se nas portas, seus rostos magros e cansados, e Antônio percebeu que a cidade não era a terra de oportunidades que eles haviam imaginado. Durante dias, José procurou trabalho, mas havia muita gente e poucos empregos. A pequena quantia de dinheiro que trouxeram estava acabando rapidamente, e Antônio podia ver o desespero surgindo nos olhos do pai. Foi então que Antônio tomou uma decisão. Ele não podia esperar que outra pessoa resolvesse seus problemas. Ele era o mais velho, e era sua responsabilidade agir. Certa manhã, antes que o resto da família acordasse, Antônio saiu furtivamente do pequeno quarto que eles tinham alugado com o último pedaço de dinheiro. Ele andou pelas ruas, procurando por qualquer oportunidade, qualquer chance de ganhar algum dinheiro para sua família. Eventualmente, ele se viu em frente a um canteiro de obras. Os trabalhadores estavam ocupados, movendo materiais e construindo o que parecia ser um novo complexo de apartamentos. Antônio ficou ali, observando-os trabalhar, e então, sem pensar, ele se aproximou do capataz. "Estou procurando trabalho", disse Antônio, sua voz firme apesar dos nervos que se agitavam em seu estômago. "Eu posso fazer qualquer coisa. Carregar tijolos, misturar cimento, o que você precisar." O capataz, um homem rude com uma barba espessa, olhou Antônio de cima a baixo. "Você é só um garoto", ele disse. "O que você sabe fazer?" Antônio endireitou as costas, encontrando o olhar do homem com determinação. "Trabalhei no campo a vida toda. Sou forte e não tenho medo de trabalho duro." O capataz o estudou por um momento, então deu de ombros. "Certo, garoto. Poderíamos usar um paresta de mãos. Você começa amanhã." Alívio tomou conta de Antônio. Não era muito, mas era alguma coisa. Ele retornou para sua família naquela noite, seu coração mais leve do que estivera em dias. Quando ele contou a novidade aos pais, o rosto de José se iluminou de orgulho. "Você se saiu bem, Antônio", ele disse, dando uma tapinha no ombro do filho. "Você se saiu bem." Os dias que se seguiram foram exaustivos. Antônio trabalhou longas horas no canteiro de obras, seu corpo dolorido pelo trabalho pesado e pelo barulho constante da cidade. O trabalho era exaustivo, mas Antônio não reclamava. Toda noite, ele trazia para casa uma pequena quantia de dinheiro, apenas o suficiente para comprar comida para a família. Não era muito, mas os mantinha ativos. No entanto, conforme as semanas se transformavam em meses, Antônio começou a sentir o peso de sua decisão. A cidade era um lugar duro, e não importava o quanto ele trabalhasse, parecia que nunca havia o suficiente. O dinheiro que ele ganhava mal cobria o aluguel e a comida, e havia dias em que Antônio ficava sem comer só para garantir que seus irmãos mais novos tivessem o suficiente. Os outros trabalhadores no canteiro de obras eram homens rudes, endurecidos por anos de trabalho braçal, e Antônio frequentemente se sentia deslocado entre eles. Eles riam e brincavam, enquanto Antônio mantinha a cabeça baixa, focado em seu trabalho. Havia dias em que ele queria desistir, sair da cidade e voltar para o sertão, mas sabia que isso não era uma opção. Sua família dependia dele, e Antônio nunca foi de recuar diante de um desafio. Um dia, enquanto Antônio transportava tijolos pelo local, ele ouviu o capataz conversando com um dos trabalhadores mais velhos. "Precisamos de alguém que possa assumir mais responsabilidades", disse o capataz. "Alguém que possa liderar uma equipe." O coração de Antônio disparou. Ele sabia que era jovem, mas trabalhava no local há mais tempo do que a maioria dos homens ali. Ele conhecia o trabalho de cabo a rabo e havia conquistado o respeito dos outros trabalhadores por meio de seu trabalho duro e determinação. Sem pensar, ele se aproximou do capataz. "Eu consigo", disse Antônio, com a voz firme apesar da dúvida que o atormentava. O capataz levantou uma sobrancelha. Você é só uma criança." "Estou aqui há mais de um ano",
respondeu Antônio. Conheço esse trabalho melhor do que qualquer outra pessoa. Posso liderar uma equipe. Por um momento, o capataz não disse nada. Então, lentamente, ele assentiu. Tudo bem, garoto. Você mereceu uma chance. Não me decepcione. A promoção de Antônio marcou uma virada em sua vida. Ele liderou sua equipe com a mesma determinação que demonstrava desde seus dias no sertão. O trabalho era ainda mais difícil agora, com mais responsabilidade sobre seus ombros, mas ele prosperou sob pressão. Os trabalhadores o respeitavam e sua família começou a notar uma mudança nele, uma confiança silenciosa que não existia antes. Com sua nova posição, os ganhos de Antônio aumentaram e a vida de sua família começou a melhorar lentamente. O pequeno e apertado quarto que eles alugaram foi substituído por um modesto apartamento, e pela primeira vez em anos, havia comida suficiente na mesa para todos comerem até se fartarem. José, que finalmente havia encontrado trabalho como faz-tudo, sorria de orgulho sempre que olhava para seu filho. Anos de trabalho duro na cidade não só fortaleceram o corpo de Antônio, mas também sua determinação. Todos os dias que ele passava trabalhando em canteiros de obras, gerenciando equipes e economizando cada moeda sobrando, Antônio guardava uma coisa em seu coração: a promessa que ele tinha feito a si mesmo e sua família. Ele voltaria ao sertão um dia, não como um homem quebrado, derrotado pela dureza da terra, mas como um vencedor que havia conquistado tanto os desafios da cidade quanto as dificuldades do passado. Agora, com suas economias cuidadosamente reservadas, Antônio estava à beira de um novo capítulo. Depois de anos enviando dinheiro de volta para sustentar seus pais e irmãos, depois de sacrificar tanto pelo bem de sua família, havia chegado a hora de Antônio realizar seu sonho. Ele comprou um pequeno pedaço de terra perto de onde sua antiga casa ficava, um pedaço de terra que, diferente de antes, era verde, fértil e cheio de potencial. No dia em que Antônio pisou naquela terra, ele sabia que sua jornada valeu a pena. O ar era diferente aqui, cheio de esperança em vez de poeira. A paisagem antes árida havia sido transformada pelas chuvas que finalmente retornaram, dando vida ao solo que antes só trazia desespero. Este seria o lugar onde sua família poderia se reunir e prosperar. Mas Antônio não parou por aí. Com seu conhecimento de construção e a força que ele ganhou em seus anos na cidade, ele começou a construir uma nova casa, resistente, bem planejada e feita para durar. Não era uma grande mansão, mas era tudo que sua família precisava. Um lugar que era deles, construído com suas próprias mãos. Conforme a fundação foi construída, o coração de Antônio se encheu de orgulho, sabendo que esta casa simbolizava muito mais do que apenas um abrigo. Era o ápice de cada luta, cada noite sem dormir e cada sacrifício que ele havia feito para dar à sua família uma vida melhor. Quando a casa ficou pronta, Antônio mandou recado aos pais e irmãos. Era chegada a hora de retornarem ao sertão, não como vítimas de sua dureza, mas como uma família reunida, forte e vitoriosa sobre os desafios que a vida havia lançado em seu caminho. José e Maria, agora mais velhos, mas cheios de orgulho, foram os primeiros a chegar. Eles ficaram admirados com a casa que Antônio havia construído. Lágrimas encheram os olhos de Maria enquanto ela andava pelos cômodos, tocando as paredes que seu filho havia construído com suas próprias mãos. José, um homem de poucas palavras, simplesmente colocou uma mão no ombro de Antônio, seus olhos cheios de emoção. Este era o futuro que eles sempre sonharam, mas nunca ousaram esperar. Um por um, os irmãos de Antônio chegaram, cada um com sua própria história de triunfo. Eles cresceram, encontraram seus próprios caminhos e agora estavam juntos novamente, como uma família, mais fortes do que nunca. Helena chegou com um sorriso, seus braços cheios de livros para ensinar as crianças mais novas. João e Paulo, que se tornaram artesãos habilidosos por direito próprio, ficaram maravilhados com a qualidade da casa que Antônio construiu, ansiosos para contribuir com seus próprios talentos para o novo começo da família. Conforme a família se instalava em seu novo lar, Antônio sentiu uma paz que não conhecia há anos.
As lutas intermináveis do passado, a fome, as secas, o medo de nunca conseguirem, agora pareciam distantes, como um pesadelo que finalmente havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma sensação de realização, de saber que ele havia cumprido sua promessa à família. Nos meses seguintes, Antônio e sua família trabalharam juntos para transformar a terra em uma fazenda próspera. As plantações cresceram altas e fortes, nutridas pelas chuvas que pareciam vir exatamente quando eram necessárias. A terra, que antes era inimiga deles, agora se tornou sua maior aliada, fornecendo-lhes comida, segurança e um futuro do qual poderiam se orgulhar. Mas o verdadeiro legado da jornada de Antônio não foi apenas a terra, a casa ou as plantações. Foi a força de sua família, o vínculo que eles compartilhavam e o conhecimento de que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. Antônio não tinha apenas construído um lar, ele tinha reconstruído suas vidas, dando-lhes a base para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Em noites tranquilas, enquanto o sol se punha sobre os campos verdejantes, Antônio se sentava com seus pais e irmãos, observando o céu ganhar tons de dourado e laranja. Eles falavam sobre o passado, sobre os anos de dificuldades no sertão, sobre a cidade e as lutas que enfrentaram. Mas agora, essas memórias pareciam mais leves, suavizadas pelo conhecimento de que eles não apenas sobreviveram, mas prosperaram. A jornada de Antônio, de um jovem garoto sobrecarregado com a responsabilidade da sobrevivência de sua família para um homem que construiu seu futuro, estava completa. Ele havia cumprido sua promessa. Ele os havia guiado pelos tempos mais sombrios e os trouxe para a luz de um novo dia. E ao olhar para sua família, feliz e forte, Antônio sabia que a história deles não era apenas sobre sobreviver ao sertão, era sobre a força do amor, o poder da resiliência e o vínculo inquebrável que o sustentou. A história de Antônio é de perseverança, sacrifício e triunfo. Das terras empoeiradas e áridas do sertão às ruas movimentadas da cidade, ele enfrentou todos os desafios que a vida lhe lançou com determinação silenciosa. Ele carregou o peso da sobrevivência de sua família em seus ombros e nunca vacilou em sua missão de proporcionar a eles uma vida melhor. Sua jornada não foi fácil, mas foi um testemunho do poder do amor, da família e da resiliência. No final, o retorno de Antônio ao sertão marcou o ápice de anos de luta. Ele não retornou apenas como um homem que havia sobrevivido, ele retornou como um homem que havia conquistado suas circunstâncias, proporcionando um novo lar, uma nova vida e um legado de força para sua família. Sua história serve como um lembrete de que não importa quão difícil a vida possa parecer, com esperança, determinação e o apoio de entes queridos, tudo é possível. A vitória de Antônio não estava apenas na casa que ele construiu ou na terra que ele recuperou, estava no amor e na união de sua família, uma família que havia sido testada por dificuldades, mas que emergiu mais forte do que nunca. E enquanto eles estavam juntos na terra que antes parecia tão implacável, eles sabiam que tinham vencido, não apenas contra o sertão, mas contra as probabilidades que a vida havia colocado diante deles. Se a jornada de Antônio tocou seu coração, imagine as histórias que o resto da família terá pela frente. Cada um dos irmãos de Antônio enfrentou suas próprias lutas e encontrou seus próprios caminhos, cheios de reviravoltas emocionais, triunfos e finais inspiradores. Não perca o próximo capítulo desta incrível saga familiar. Inscreva-se em nosso canal agora para acompanhar as jornadas de Helena, João, Paulo e o resto desta família extraordinária. Faça parte da história deles enquanto eles continuam a superar as adversidades e encontrar esperança nos lugares mais inesperados. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder um único episódio desses contos inspiradores e emocionantes. Junte-se a nós, juntos, exploraremos o poder da família, a resiliência e os laços inquebráveis que nos ajudam a superar os momentos mais difíceis.